Esse casal sofreu um trauma muito grande e decidiu se isolar em uma floresta, mas o que eles não sabem é que eles não são bem-vindos. E esse é o filme Unwelcome, de 2022. E eu sou o EF, o estrangeiro da floresta. Então se prepara para passar raiva e vamos recapitular. Maya e Jamie sempre tiveram o sonho de ter um filho, mas todas as vezes que tentavam, alguma coisa dava errado. E hoje eles fariam um novo teste de gravidez e Jamie diz que caso não desse certo, pelo menos eles teriam tempo para continuar fazendo coisas que menores não sabem. Mas se essa criança nascer, vai acontecer apenas uma vez por semana e olhe lá. E nisso o teste apita com o resultado e os dois ficam apreensivos porque eles já passaram por muitas tristezas tentando. Hoje seria diferente porque o teste dá positivo e agora sim eles poderiam comemorar e contar para toda a família. O problema é que o teste foi a única coisa de diferente, porque a tristeza ainda seria igual, porque Jamie vai na loja de conveniência do lado de fora do seu condomínio e alguns caras começam a zoar com a cara dele, mas ele não quer confusão e compra um champanhe sem álcool para comemorar, e na volta eles continuam perturbando e Jamie xinga os caras e diz que sua esposa estava grávida e não queria perturbação. Já avisei que vai dar merda isso. Maya está no banheiro refazendo o teste para ter certeza, e realmente deu positivo. O problema é que ela começa a escutar um som de briga e aqueles caras invadiram a casa deles e Jamie estava levando uma surra. E Maya tenta ligar para a polícia, mas é tirada do banheiro à força e agora os caras querem brincar com os dois e começam a bater nele na frente dela para ele se sentir humilhado. E Maya tenta se proteger com uma faca e por pouco daria muito ruim, mas a polícia está chegando e eles metem o pé. E nisso, Jamie fica chorando no colo dela por ter levado uma surra. E é aqui onde vemos onde a raiva vai rolar, porque para ter um marido banana assim, é melhor jogar no liquidificador e fazer uma vitamina. Mas relaxa que ele consegue fazer coisa pior. Se passa alguns meses e Maya já estava com a barriga inchada de gases por comer feijoada. E isso costuma acontecer por causa da linguiça e dos ovos. E eles são chamados para o interior da Irlanda, pois a tia do Jamie deu uma falecida de leve e deixou uma casa para eles, e essa era a oportunidade perfeita deles mudarem de vida e tentarem vencer mais um trauma. E chegando na casa era muito grande e bonita, com um grande quintal que dava direto para a floresta, então teria muito espaço para tudo. E Maeve era uma amiga da tia dele e diz que ali era muito calmo, mas precisavam seguir as regras locais, pois a tia dele diariamente deixava um alimento na casa de trás para o povo da floresta. E não seria legal parar de fazer isso. Os dois acham que a tia tinha algum tipo de superstição, e Maeve diz que caso eles não queiram fazer, ela poderia fazer isso todos os dias, mas Maya diz que não quer ela perambulando no quintal, e ela mesmo faria, e Maeve diz que ela não pode esquecer nenhum dia, ou as criaturas ficariam com fome. E depois os dois passam o dia todo arrumando a casa, e agora eles precisam de alguém para consertar o telhado da casa, porque tinha um grande buraco, e vão até a cidade para achar um construtor, mas ninguém queria atender aquelas áreas, porque havia alguns rumores estranhos. E no mercado, como boas-vindas, o dono diz que as compras seriam de graça, porque eles são muito bem-vindos. Jamie recebe uma indicação de quem poderia consertar o telhado e vão até uma casa de campo, mas chegando no local, aparece um cachorro nervoso que estava preso na coleira e ele sai correndo e deixa a Maya para trás. E galera, com o marido assim, é melhor viver sozinha mesmo. E dali eles vão até o bar da cidade e chegando, todos começam a olhar com uma cara estranha, mas aquilo era apenas as boas-vindas. E todos começam a comemorar e o pessoal é bem receptivo, ainda mais com familiares. Maeve pergunta como foi esse dia na casa e se ela deixou algo para as criaturas da floresta. E Maya diz que esqueceu, mas não os deixaria mais um dia com fome. E ela começa a ficar assustada porque caso ela esqueça, alguém sempre vai pagar no final, porque elas não aceitam ficar com fome. E elas se chamavam de Redcaps e não brincam em serviço. E um dos caras que estava no bar sai com seu cachorro para voltar para casa e ele estava muito bêbado. E para piorar, o cachorro sai correndo pro meio da floresta e lá no meio ele vê uma pessoa muito pequena escondida e quando olha percebe que tem algo de errado e acha que se deu uma falecida de leve.
No dia seguinte, Maya acorda com algumas pessoas dentro da casa e fica assustada, pois ainda estava traumatizada com o que aconteceu em Londres. E quando descem, era o pessoal que eles contrataram para consertar a casa, mas eles são muito esquisitos, pois é um pai com 3 filhos e claramente eles não batem muito bem, pois a filha fica olhando com maldade para Jamie, querendo dar uma brincada, e o pai diz que gostava de ser chamado de papai e pede um pouco de chá para começar o dia. Os dois vão até o mercado enquanto que eles fazem um conserto da casa, e Jamie está bolado porque eles chegaram na casa e começaram a comer de tudo sem pedir, mas ele não tem coragem de falar nada, até porque eles estão fazendo de graça como boas-vindas, e na hora de ir embora, ela pega uma bandeja de fígado para as criaturas, e mal eles sabem que aquele pessoal está mexendo em tudo na casa, e um dos filhos encontrou um brinquedo esquisito que fica tremendo. Suspeito! No caminho para casa, eles param para conversar com o padre, e ele mostra onde a tia do Jamie foi enterrada, e ele pergunta se era o primeiro filho deles. Maya conta que quando era mais nova, gostava de brincar de senta-senta nas pessoas, e ficou grávida, e pelo pai ser muito vida louca, ela preferiu não ter, porque a vida seria muito difícil, mas agora ela estava preparada, e ela fica desconfortável porque isso também foi um grande trauma em sua vida, e por ela ter feito isso, dificultou dela ter filhos, e o padre diz que ali naquela cova estava toda a família da tia do Jamie, mas ninguém nunca encontrou os corpos, e Maeve havia falado que eles faleceram de pneumonia, e mais à frente na estrada, eles se encontram com os moradores fazendo uma busca, pois aquele senhor do bar até agora não voltou para casa, e pode estar bêbado pela floresta. Antes de ir embora, Maeve diz para ela não esquecer nenhum dia a comida, porque a tia do Jamie já teve um filho, mas um dia ela pediu ajuda aos Redcaps para salvar o marido bêbado, e daria qualquer coisa em troca, e eles levaram a mequetrefe. E Maya começa a dizer que ela pode ter surtado e feito alguma besteira e usou isso como desculpa. E nesse caso é meio difícil de acreditar que existem essas criaturas, mas é sempre bom respeitar as lendas locais. Chegando em casa, os 2 irmãos estão fumando na frente da casa, e Jamie fica sem graça para pedir para eles não fumarem, e os dois começam a zoar com ele, e Maya vai no banheiro para tomar banho, e o terceiro irmão estava olhando pela janela, e na hora de ir embora, o pai diz que daria uma lição neles para eles nunca mais brincarem dessa forma. E depois de tudo que aconteceu, Jamie começa a treinar para proteger Maya e seu filho, e à noite ela passa para levar o pedaço de carne, e em 2 segundos ela some. Então ela percebe que tem algo de errado porque não havia ninguém do outro lado do portão. No dia seguinte, os irmãos chegam para recomeçar a obra e já começam quebrando um vidro, e Jamie vai tirar satisfação, mas se não fosse por Maya, ele teria levado outra surra nervosa, e o papai aparece nervoso batendo no filho grandão porque ele sempre fazia besteira. E durante a tarde, Maya vai no quintal para mexer nas plantas, mas começa a escutar um som de latidos e poderia ser o cachorro do velho que sumiu. Então ela decide ir atrás, no meio de uma floresta escura e sinistra, sem ninguém para ajudar caso algo aconteça com uma grávida indefesa. Seguindo a floresta, ela vai entrando mais fundo ainda e encontra uma pequena casa no meio do nada, e o cachorro começa a chamá-la para dentro, mas ela tem bom senso e decide não entrar. O problema é que na volta, o filho lerdão está sentado no meio do mato e está triste porque sempre apanhava do pai, por ser grandão e lerdão. E Maya faz a pior besteira da vida dela porque ela tenta o consolar dizendo que tudo ficaria bem, e o cara começa a achar que ela queria dar uma brincada e vai pra cima dela. E galera, nesse momento me bateu um desespero no coração. Maya sobreviveu, mas agora estava com uma cara de cracuda, como se tivesse visto algo muito diferente, e corre para falar com Jamie e diz que o povo da floresta existe, mas Jamie acha que ela só estava sob muito estresse, e ela o leva até o meio da floresta e diz que o filho grandão foi para cima dela e tentou fazer coisas, mas algumas criaturas apareceram e o levaram, e Jamie começa a gritar porque não estava mais aguentando aquilo, e estava tentando de tudo para mantê-la protegida, e agora ela começa a pensar se estava ficando louca.
Jamie vai até o bar da cidade para esfriar a cabeça, mas os dois irmãos aparecem nervosos, perguntando onde estava o outro irmão, porque ele não voltou para casa, e algo aconteceu com ele, e Jamie percebe que talvez Maya não estivesse tão louca, e o pessoal do bar os expulsa, e Maya está em casa pensando no que aconteceu, porque ela sabe o que aconteceu, e do nada uma criatura começa a entrar pela porta e deixa um saco como presente e vai embora, e por pouco ela consegue tirar algumas fotos. O problema é que dentro do saco estava a cabeça do irmão mais velho, e quando Jamie volta para casa, ela mostra as provas que tinha e não tinha como negar que as criaturas existem. Eles não sabem o que fazer com aquela cabeça, e o papai bate na porta para saber se o filho estava ali, e agora eles estão desesperados, e James tenta dizer que não sabia de nada, mas o cara não acredita, e manda os filhos entrarem na casa, e enquanto que Maya tenta sair pela janela do quarto, Jamie tenta ligar para a polícia, mas estava sem sinal de celular e de internet, então tem de tudo para dar ruim, e na saída pela janela ela deixa a cabeça cair, e agora eles sabem que o irmão virou boneco e estão com sangue nos olhos. Maya consegue correr para a floresta, mas Jamie fica em casa tentando fugir, enquanto que eles quebram tudo e colocam fogo no lugar. E aqui eu comecei a torcer pro mal vencer, porque Jamie, ao invés de lutar por sua vida, não para de implorar, e o papai o encontra e acabaria com ele, mas por sorte ou azar, Maya chega na casa das criaturas e diz que daria qualquer coisa se eles salvassem o Jamie, e acho que já vê essa história acontecer, e ela volta para casa, mas a bolsa estoura e a irmã vai pra cima dela. E Jamie daria uma falecida de leve, mas as criaturas começam a aparecer e vão pra cima deles. E aqui começa uma fuga sinistra, porque eles percebem que daria ruim. E ao invés do Jamie procurar a Maya e a proteger, ele se esconde debaixo da cama, até a poeira baixar. E quando vai no quintal, o papai aparece com raiva e diz que já perdeu seus filhos e tiraria o dela. Mas agora tudo mudaria, pois Jamie decide se posicionar. E ele diz que protegeria sua esposa e filho. O problema é que isso dura 2 segundos até ele levar um tiro no braço e começar a chorar. E agora tudo daria ruim, mas o cachorro do velho bêbado, com 1 minuto de cena, consegue fazer mais que ele. E Maya, com melados correndo, o boneco querendo sair, toda machucada, consegue pegar a arma e acaba com o velho. E depois eles começam a fazer um parto caseiro, e enquanto que ela grita de dor, Jamie desmaia de medo. Tem que matar uma porra dessa. O boneco nasceu e eles veem que era uma menina, e Jamie começa a arrumar a casa porque se chegassem ali seria meio difícil de explicar aquele melado pra todo lado, e Maya está cuidando do boneco. Quando ela olha pro lado, ele simplesmente some, porque os Redcaps vieram buscar o pagamento. E agora ela estava disposta a tudo para recuperar seu boneco, e sai correndo para a floresta e entra na casinha deles. E é aqui que vem o plot twist, pois dentro da casa ela encontra uma velha muito sinistra que mandava nos Redcaps, e ela era a filha perdida da tia do Jamie. Mas está com raiva e vai pra cima dela, porque não deixaria sua filha naquele lugar. E quando ela falece a velha, todas as criaturas começam a tratá-la como rainha, porque alguém precisava mandar em tudo. E no final Jamie percebe que as duas sumiram, mas o boneco reaparece. E do lado de fora, Maya começa a dançar com o povo da floresta e ela é a nova rainha. E aqui vemos como Jamie é um merda, porque está chovendo e ele está com a recém-nascida no colo e ainda manda ela não chorar. E esse foi o filme Unwelcome. E se você ficou com tanta raiva desse cara quanto eu, deixa o like e se inscreve. E deixa nos comentários o que você queria que tivesse acontecido com ele, porque se só sobrasse o boneco, a história seria mais legal. Agora vou nessa, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it